Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha pagou. E aí eu tenho jovens poderosos nunca nos veem, a não ser descer entre essas negro no Brasil, ele é condenado. E por isso as 5 crianças, né? Porque pra mim, meu, na boa, eram crianças. Esse é o episódio 3 de um total de 5, onde discutimos sobre a série e a semelhança com os problemas em nosso país. A disponibilidade de condenar já condena. Exato. Quando está predisposto a condenar alguém, ele já condena. E aí a gente lembra do caso do George Floyd. Eu vi lá o policial que ele tinha 17 ocorrências daquela na ficha. E ele tinha no máximo 2 advertências formais e uma verbal. George Floyd, um cidadão americano acusado de supostamente ter utilizado uma nota de $20 falsa em uma loja, se recusou a entrar em uma viatura policial, alegando ser claustrofóbico e que morreria sem ar se fosse colocado ali. Ao resistir à entrada na viatura, os policiais o algemaram e colocaram de barriga para baixo no chão. Ele morreu sufocado, com o pescoço embaixo do joelho de um policial branco, mesmo tendo gritado 20 vezes que não conseguia respirar. O policial não retirou o joelho do pescoço do homem, que por ser negro, morreu sendo suas últimas palavras: "Eu não consigo respirar. Mãe, eu te amo. Diga aos meus filhos que eu os amo. Estou morto. Eu não consigo respirar." I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Então, quando ele colocou o joelho na garganta daquele homem, ele falou assim: isso aqui vai me dar, isso aqui vai ganhar mais uma advertência. Não vai dar nada. A gente teve um caso aqui no Brasil, por esses dias aí, esse mês, do Guilherme. Sim. Guilherme da Silva Guedes, da Zona Sul, 15 anos. 15 anos. Guilherme da Silva Guedes, adolescente de 15 anos, desapareceu na Zona Sul de São Paulo e foi encontrado morto com 2 tiros na cabeça horas depois. Tudo indica que foi assassinado por um policial que tinha a intenção de resolver uma suposta invasão a uma empresa ao lado da casa de Guilherme. Mataram o moleque, só que o PM, por azar, deixou cair uma identificação lá, ou por bênção de Deus, né? Para que ele seja punido. Agora o PM tá preso. Mas vamos, olhando para a câmera, honestamente, sabe no que vai dar? Nada. Porque enquanto a gente ficar nessa lenga-lenga de discutir se racismo existe, enquanto a gente não admitir que ele existe e que ele está estruturado, exatamente, e que ele está montado pelos poderosos, enquanto a gente ficar discutindo se existe ou não, esse tipo de crime não vai dar em nada. Na hora que falar, não, ele existe e a gente precisa combater e destruí-lo. Isso aí. O racismo precisa ser destruído. Aí a gente começa a caminhar. Por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, eu vejo uma grande diferença do que acontece aqui no nosso país. Por exemplo, lá, quando você teve a questão desses meninos aí, quem acompanhou a série vai ver que a repercussão no país foi tão grande que lá a comunidade negra, ela se fecha na questão. Sim. A repercussão foi por conta da série. Isso. Por conta da série. Porque o que aconteceu com os meninos, eles foram absolvidos em 2002. Certo. É aí que tá a importância da gente tocar sim no assunto. Tem que tocar. Da gente falar sobre isso, cara. Mas aqui, a gente, a diferença que eu acho gritante é essa. Enquanto você tem lá, o pessoal se fecha em torno do assunto e estamos juntos. Sim. Aqui no nosso país, por exemplo, a gente tem um cara que cuida da Fundação Palmares, que é negro, que fala que o movimento negro no Brasil é escória. Aí me fala, em nome de Deus, como é que a gente vai combater racismo quando a gente tem um negro racista?
Esse é um dos vários exemplos que se tem, né? Um dos. Quando a gente tem um outro negro que é vereador aqui em São Paulo e é completamente contra a política de cotas. Então, aí os brancos pegam e falam assim, mas... E eles falam, infelizmente é um pouco de verdade, mas a gente tem que entender o pano de fundo disso, porque eles falam assim, é porque os próprios negros são racistas. É verdade, mas os próprios negros são racistas porque, como já diria Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Ou seja, quando a educação não é libertadora, o sonho do negro é ser branco de olho azul. Se ele não conseguir isso na pele e no olho, ele consegue no status social. Ele alcança o status social de um branco e ele se sente um branco e ele começa a discriminar os outros negros. Então, isso tem que ser combatido, isso tem que ser batido de... não pode ter opinião? Não, racismo não é questão de opinião. Um negro não pode achar que o movimento negro é escória? Não, não pode. Não pode. Não pode. Isso não é opinião, que é uma treta que está tendo agora no STF, de liberdade. Isso não é liberdade de expressão. Isso é idiotice. Eu vou ser bem direto. Isso é idiotice. E é uma negação, né, do que aconteceu. E uma das coisas que a gente vê na série, que é a dificuldade que os meninos têm de provar a sua inocência. A dificuldade que uma pessoa de periferia, que uma pessoa que é preta, ela tem de conseguir um advogado, de pagar um advogado, a falta de recursos que ela tem para chegar a provar a inocência. Na série que a gente vê dos Os Olhos que Condenam Brasileira, uma das coisas que ficou muito marcado para mim foi: a partir do momento que tem indícios que aquela pessoa pode ter cometido aquele crime, ela tem o direito, aliás, a polícia tem o direito de prendê-la até esclarecer que não foi ela. E não foi você que tem que provar o contrário? Estranho, não? É contraditório. Estranho, não? Quando é negro, não. Quando é negro, não. Pois é. E lembrando, eu quero falar o nome dela, porque, pra mim, se teve uma peça fundamental desse erro, foi essa mulher, a Linda Forsten. Exatamente. Linda Forsten é uma autora, advogada e ex-promotora da cidade de Nova York, que se concentrava em crimes de violência contra mulheres e crianças. Ela foi chefe da unidade de crimes sexuais da Promotoria de Manhattan de 1976 a 2002. Durante esse período, ela supervisionou o caso dos 5 garotos do Central Park, sendo responsável pela investigação e acusação, levando-os à condenação injusta. Mesmo após a série e a comprovação de inocência dos garotos, ela não se retratou. Ela distorceu completamente tudo o que aconteceu. E até hoje não admitiu erro. E não teve humildade em momento algum para falar: eu estou errada. Ela forçou toda uma situação, que é o que acontece: plantar uma droga. Se o Henrique está sozinho nessa abordagem policial, o próprio policial vai plantar alguma coisa na moto do coitado do Henrique. E depois vai ser a voz do Henrique contra a voz do cidadão de bem. Uma mentira de farda vale tipo 10 verdades, ó. Aqui eu falo, cê escuta, eu sou autoridade. Uma mentira de farda vale tipo 10 verdades. Então, é isso aí. A gente já aprendeu isso muito cedo. E se uma comunidade não se levanta para falar que o Henrique é um cidadão de bem, um professor da escola bíblica dominical, um servo de Deus, o Henrique ele sai como um bandido, mesmo não sendo um bandido. Então, dona Linda, tenha humildade, né? Sandália da humildade. Tarde você vai pedir perdão para a garotada, porque praticamente você arruinou com a vida dos moleques. Arruinou. Por conta do quê? Do ego. Eu sou a promotora pública, que tenho que dar uma resposta. Esse negócio de ter que dar uma resposta pronta, esquece, isso é balela. Acabou com a vida dos 5 moleques. E a questão de se fazer em cima de uma situação, né? Isso. Ela queria se promover em cima da situação, que é o que a gente viu também do que hoje é atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na época, ele pagou 85 mil dólares para fazer um comercial condenando e fazendo apologia à pena de morte para aqueles garotos.
Para vocês verem onde nós chegamos, que esse mesmo cara hoje é presidente dos Estados Unidos da América. Ironicamente sucedendo um presidente negro. Exatamente. Exato. Tristemente. Falando um pouco do Trump, ele pagou no jornal, se não me engano, foi o Washington Post, ele colocou Bring Back the Death Penalty. Cara, tragam de volta a pena de morte. O cara, ele assumiu categoricamente. E se existisse pena de morte? E o pior de tudo, cristãos defendendo pena de morte. Isso é uma vergonha. Imagina se esses moleques fossem penalizados com a pena de morte. Como foi 13 anos. O saudoso... Já tinha sido condenado. Já teria sido condenado. Executado. E eu vejo o contraponto, né? Qual é o contraponto? Jesus. O que Jesus fez quando a mulher adúltera estava... Todo mundo queria apedrejar ela. Não, mas espera aí, você vai falar de racismo e igreja ao mesmo tempo? Não tô entendendo. Tem a ver com o evangelho? Se as duas coisas não andam junto, Danilo, eu tô indo embora. Posso Tem a ver com o evangelho? Tem tudo a ver com o evangelho. Então você tá dizendo que a igreja tem que se envolver? Completamente. Não tem como a igreja virar as costas. Não tem como a igreja ficar indiferente. O que Jesus fez? Jesus disse: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Essa fala de Jesus Cristo é reveladora. Propõe que os lábios não conseguem manter em silêncio o que está a transbordar do coração. Isto é, não dá para deixar de manifestar o que a pessoa sente, ou pensa, ou deseja, quando isso já tomou todo o seu jeito de ser e aumenta a pressão sobre a consciência, obrigando a verbalização. Quando se percebe a multiplicação das falas e atos racistas, quando todo dia tem uma cena de racismo explícito, sempre violento e, por vezes, assassino, essa fala de Jesus ganha o cenário. Alguns perguntam onde tudo isso estava. Jesus responde: no coração. E mais, categoriza como maldade. Portanto, uma maldade quase atávica, quase biológica. Nestas repetidas cenas de racismo, um dos agressores mostrou a sua cor, dizendo que o agredido queria ter essa cor, que tinha inveja, pois o agressor nasceu branco, nasceu na cor invejada pelo agredido. Aliás, em cena semelhante num estádio de futebol, outro agressor dirigiu-se ao agredido de então, que exercia a autoridade para dissuadir uma briga de torcidas, dizendo: olha a sua cor. Nestas falas, os agressores sintetizam o coração da branquitude. A cor lhe confere mérito, o que o destina a ser senhor, enquanto que aos pretos e pretas está destinada a servidão. Logo, é uma relação de castas. É disso que se trata. Uma relação de castas. Isto constrói a forma como se vê e se é visto. Nada dilui isto, nem a educação, nem a ascensão econômica. A casta fala de destino, é um pressuposto. A casta inferior existe para servir a superior. É o resultado de 4 séculos de escravização. Não há como construir nação se isso não for tratado na profundidade que merece. Isso passa por conscientização, por ações afirmativas, por revisão e correção da história. Passa por um grande movimento de arrependimento e por intenso processo pedagógico. Lembremos-nos, enquanto houver racismo, não haverá democracia. São maiorias presos. Mas são as maiorias dos presos, eles são as maiorias condenados, eles são Não perca o próximo episódio dessa discussão sobre olhos que condenam aqui no canal As Avessas. Aproveite e colabore com o canal As Avessas, se inscreva e assista os outros vídeos também.